quarta-feira, pela misericórdia. E cada quarta-feira é um desafio, né? Para abrir, para trazer uma mensagem. E só Deus para ter misericórdia das nossas vidas, para continuar nos suprindo com a palavra dele, que a palavra dele se renova todos os dias e que a gente possa ter essa necessidade de sempre estar buscando o Senhor na palavra, amém? Hoje eu vou compartilhar com os irmãos Juízes 4, que fala sobre Débora, que fala sobre a servidão, sobre Jabim, rei de Canaã. Débora e Baraque livra-nos. Amém? Eu vou lendo para não tomar tempo. E diz assim a palavra do Senhor, Juízes 4, no versículo 1. Juízes é depois de Josué. Josué, depois de Deuteronômio. É isso? É. Gênesis, Êxodo, Eberei. Levíticos, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Amém? Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Depois de falecer Ude, entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Hazor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Harosete, Ragoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, na região montanhosa de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela juízo. Mandou ela chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulum, e farei ir até ti para o ribeiro Quizon a Cícera, comandante do exército de Jabim, com os seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. Ela pronta respondeu: certamente irei contigo, porém não será a sua honra da investida que empreendes, da investida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Cícera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. Amém, igreja? E aí, a gente é teimoso, né? E eu fiquei lendo, aí eu cheguei na parte que fala de Jael. Jael é uma mulher. Eu achava que Jael era um homem. Mas Jael é uma mulher. E aí eu cismei que era Jael. E aí eu fui estudar sobre Jael, fiquei estudando sobre Jael. E aí hoje o Senhor falou comigo, eu falei com você, Débora. Eu falei, misericórdia de Jesus. Aí eu fui estudar de novo. E aí eu cheguei nessa passagem aqui, que fala sobre Débora. E eu fui entender quando eu cheguei no cântico, depois da vitória, depois da guerra. E aí, meditando, eu prestei atenção na palavra e fiquei pensando, eu falei, meu Deus, como é difícil, né? A gente te ouvir, te obedecer e seguir a direção que o Senhor tem para as nossas vidas. E aí, refletindo, eu vi aqui que Débora ficava embaixo de uma palmeira. E eu falei, por que a palmeira? E aí eu fui estudar, e aí, Bia, me ajuda. Amém? Lá no versículo 5, diz, ela atendia debaixo da palmeira. Débora,
de Débora, entre Ramá e Betel. Salmos 92, 12, do 12 ao 15. Vamos ver o que diz Salmo 92, 15. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Vai, Bia. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, aonde a gente floresce, é aqui que essa palmeira cria raiz, é aqui que ela vai sendo adubada, é aqui que ela vai crescendo, é na casa do Senhor. Então não adianta a gente correr para amigo, não adianta a gente correr para parente, não adianta a gente querer correr para um conhecido. Corre para a presença do Eterno. É aqui que você vai se fortalecer, é aqui que a sua raiz vai criar profundidade. A gente estudando sobre a palmeira, a gente vê que primeiro ela cresce para baixo, a raiz dela busca crescimento para baixo, se fortalece e depois ela fica viçosa para cima. Então eu entendi, eu falei, Senhor, verdadeiramente Débora era uma escolhida. Ela escolheu a palmeira como um exemplo de juíza. Olhando de longe, eles viram a palmeira, ela estava no monte e ali eles sabiam que ali estava Débora. E a palmeira foi batizada como palmeira de Débora. Eles sabiam que eles iriam encontrar Débora naquele lugar. E o que se fazia o juiz naquela época? Ele revogava, né, as injustiças dos necessitados. O que acontecia? Tipo, hoje, se eu precisar de um advogado, Débora era uma juíza que iria julgar a minha causa e ali da direção. E debaixo daquela palmeira, o Senhor fala ao coração de Débora. Versículo 6, Bia. Vamos ver o que diz Juízes 5,16. Porque quando Débora chama Baraque, ele encontra resistência no meio daquele povo. E de repente, Baraque fica assustado. Porque a palavra vai dizer que, aqui no versículo 2, entregou o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Ramote. E fala que ele tinha muitos carros de ferro. E de repente Baraque olha para essa situação. E aí se encontra entremecido, né, com medo. E às vezes a gente é assim, a gente olha para a circunstância, a gente olha para o que está fora, a gente não consegue levar isso para um plano espiritual, a gente não consegue entender que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, é contra os principados, e aí a gente teme. E Baraque encontrou essa resistência, como a gente encontra muitas das vezes. Porque ficaste tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos. Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhações no coração. Esses são os que ficaram. Gileade ficou além do Jordão. E Dan, porque se deteve nos navios? Assé se assentou na beira dos mares e ficou junto às suas baias. Baraque encontrou resistência desse povo. Mas o que Deus tinha falado para Baraque? Quando Débora o chama, no versículo 6, Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinão, de Quedes, de Naphtali, e disse: porventura, o Senhor Deus de Israel não deu ordem, dizendo: vai e leva a gente ao monte Tabor e toma contigo 10.000 homens. Mas Deus já tinha falado quem seria que iria com ele. Mas de repente Baraque não se atentou. E aí Deus fala: vai Naphtali, Naphtali e os de Zebulun. Deus já tinha separado um povo para ir com ele. Mas de repente, olhando para a situação, Baraque pensa: eu vou chamar mais. E esses retiveram, se recolheram. Cada um foi fazer o que achava melhor. Então, às vezes acontece isso nas nossas vidas, nas nossas lutas, a gente vai encontrar resistência. Mas o que a gente tem que lembrar? O que o Senhor falou. E a gente não consegue se atentar para isso. E a gente fica na resistência, vai criando medo, o medo vai dominando a situação
e às vezes a gente fica paralisado. E hoje o Senhor quer te despertar nessa noite. No versículo 7, talvez Baraque tenha temido os carros, mas olha o que fala. Salmos 46, 9, 10. É palavra, igreja. A gente só está de pé por causa dessa palavra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque Baraque não se aquietou? Porque Baraque não atendeu aquilo que o Senhor tinha falado para ele? Então, às vezes, a gente é assim. E aí, no versículo 8, a gente entende que, às vezes, a gente precisa de alguém que nos dê a mão, que nos encoraje. E é o que Baraque faz. Então, Baraque fala para Débora: se fores comigo, irei. Porém, se não fores comigo, não irei. Bota para mim, Bia, capítulo 5 de Juízes, lá no versículo 12. Aí eu creio que nesse momento é quando o Senhor fala para Débora: desperta, desperta, Débora. Desperta, desperta. Entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os teus cativos, tu, filho de Abinoão. E como hoje a gente vai levar preso aqueles que têm nos atribulado? Em oração. É a única forma da gente levar preso aquele que tem nos oprimido. É a única forma que a gente encontra de encontrar um alento, um sossego no nosso coração. É através da oração, através da palavra. E graças a Deus que Deus levanta a Débora para nos encorajar, né? E por onde a gente passa, por cada situação que a gente passa, Deus sempre desperta alguém para nos encorajar. O que o Senhor tem falado com você? Sobre essa situação que você tem enfrentado, sobre os desafios que você tem vivido. Gente, a gente parece que está vivendo um tempo de... Parece não, a gente tem vivido um tempo de apostasia muito grande. Parece que a gente está num parque de diversão. Parece que a gente não consegue entender que a gente está numa guerra. A gente está vivendo uma guerra espiritual. E assim, para onde a gente vai? O que a gente quer alcançar? Por que você se alistou nesse exército? Você está aqui porque hoje você se alistou num exército, o exército de Cristo. Por que você veio? Por que você está aqui? Você entende por que você chegou aqui? De repente você veio por causa de uma luta. Eu vim porque eu tinha uma luta muito grande. Era uma situação para mim irreversível, não tinha como reverter. Então eu vim por causa daquela situação. Mas com o decorrer do tempo eu fui entendendo que Deus me chamou para salvação. O Senhor só queria salvar a minha alma. E hoje, se você está aqui, é porque o Senhor quer salvar a tua alma. Deus te chamou para te salvar. A gente quer bens materiais, a gente quer viver o melhor dessa terra. Mas se a gente esperar só desse tempo, a gente é os mais miseráveis. Assim como a palavra diz. Então que você possa esperar mais no futuro vindouro. De estar verdadeiramente na presença do Eterno. Que você possa desejar essa salvação. Para você viver dia de paz. Como a gente só vai ter na glória. Jesus foi e falou: no mundo vocês terão aflição, mas tem de bom ânimo. Então o que a gente pode fazer a não ser recorrer ao Senhor, oração? Senhor, me dá bom ânimo, me dá novas forças, me dá nova unção, me dá nova ousadia, me dá graça para suportar esses dias maus. Só por meio da graça a gente consegue suportar. Verdadeiramente os dias são maus, mas basta cada dia o seu mal. E a gente tem que falar isso para esse mal, para esse século. Basta a cada dia o seu mal. E aí ele continua. Muitas das vezes precisamos de pessoas que nos encorajam, eu já falei. No capítulo 5, 20. Bia, coloca para mim, por favor. Olha que tremendo. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Cícero. Até Libia. Aí o ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon pisaste, ó minha alma.
a força. A minha Bíblia é diferente. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Cícera. Desde a sua órbita o fizeram. O ribeiro Quizon o arrastou. Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. Então hoje o Senhor te encoraja a você ficar firme, a você se fortalecer, a você não desistir, a você não olhar para essa circunstância, para essa situação, a você olhar para o eterno, a você fazer como Débora, desperta. Desperta, ó Débora, porque eu penso naquele momento, Débora olhando para Baraque, já querendo dar uma outra resposta. E aí o Senhor vem e desperta, Débora. Desperta, vai com ele. E aí Débora fala, eu vou com você. Mas essa honra não vai ser sua, essa honra vai ser de uma mulher, Jael. Jael estava lá no monte, na sua tenda, só observando. E Cícera, quando corre, quando foge, não vai para a tenda do esposo, vai para a tenda de Jael, porque era mulher, ou seja, o exército não vai chegar invadindo a tenda de uma mulher, porque eles tinham princípios muito rígidos. Então ele vai para a tenda de Jael, se esconde lá, Jael recebe, ele pede água, ela dá leite, cobre, coloca na cama e ele dorme. Jael pensa em Jael, é agora. Pega a estaca, pega o martelo e crava. Ela mata Cícera. E de quem é a honra? E Baraque não se importou com isso. Às vezes a gente quer honra pra gente. Baraque não estava preocupado com honra. Baraque só precisava ser encorajado. E Débora o encorajou. E ele pouco quis saber. Ela falou, essa honra não vai ser tua. Ele falou, amém, mas você vai, eu vou. E Débora foi e eles venceram. A honra não foi dele. A honra foi de Jael, mas Baraque foi avante. Ele encontrou alguém para dar a mão e para falar, vamos, eu vou contigo. E às vezes a gente precisa, igreja. Às vezes é tanto massacre, tanto julgamento, tanto apontamento. E Deus está preocupado com salvação. Se você está vendo alguém errado, indo por caminho errado, estende a mão. É tanto julgamento que às vezes a gente esquece para que o Senhor nos chamou. E a gente só julga, e a gente só aponta, e a gente só critica. Tá forte, fortalece o teu irmão. Tá com coragem, encoraja o teu irmão. E é tempo da gente entender que o Senhor nos chamou para salvar. É o que ele fala para Pedro. Pedro, tu me amas, eu não consigo esquecer, porque é muito forte, Senhor, eu te amo. E ele pergunta e pergunta, e aí Pedro se constrange. Então, Pedro, quando você se converter, vai lá, Pedro, e converte os seus irmãos. Paulo na prisão, quando o carcereiro vê que aquela prisão é aberta, o carcereiro se desespera e Paulo já ia tentar tirar a vida. Paulo estende a mão, não faça isso, ninguém se perdeu, está todo mundo aqui. E ali o carcereiro cai em prantos. O que eu faço para encontrar essa salvação? Igreja, que as pessoas possam olhar para a gente desejosas de encontrar essa salvação e que a gente possa ter essa mão para estender. E aí Paulo fala, se você crê, será salvo, tu e a sua casa. Você crê que através de você vai ser salvo você, a tua casa, os seus vizinhos, os seus inimigos, os seus atormentadores. É só uma questão de fé, igreja. É só uma questão da gente despertar e ouvir aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Desperta, Débora. Desperta, desperta. É a hora da gente despertar. O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente chegou até aqui? É para se alegrar, é para celebrar. Tem uma guerra aqui fora. Tem pessoas ceifando suas vidas. Tem vidas sendo ceifadas. A gente tem guerra dentro dos nossos lares. Mas o que a gente tem feito? A gente quer dormir, a gente quer descansar, a gente quer comer, a gente quer folgar. E tem uma guerra. Tem uma guerra que a qualquer momento pode explodir dentro da nossa casa. Está repreendido em nome de Jesus. Mas a gente tem que estar preparado. Davi foi pro Marinha, foi de qualquer jeito, Davi. Teve uma preparação. Foi fácil a tua preparação, Davi? A gente via Davi correndo, a gente via Davi nadando e foi se preparando para chegar lá e enfrentar tudo de novo. Tem que ter um preparo, igreja. Não vai ser de qualquer maneira. A gente pensa que vai dar um jeitinho para passar, mas não vai ser. Importa-vos ter o seu nome escrito no livro da vida. Pede ao Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Escreve o nome da minha família no livro da vida.
que ele não seja apagado, para que eu não seja esquecida. Eu não quero arder no fogo eterno, vai ser eterno esse fogo, não vai se apagar. Eu quero viver o melhor da salvação, ruas de ouro, aquele mar de cristal, a gente adorar o Senhor sem pranto, sem choro, sem dor. Não haverá mais noite, não haverá mais dor, sabe? Os nossos perseguidores vão ficar para trás. Está perseguindo, ora. Eu gosto muito dessa passagem, eu visto o que foi dito, mas eu vos digo, sabe? É muito fácil. Ama quem te ama. Não, Deus fala ama, ama. Ora por aquele que fala mal. Ama aquele que te odeia. É diferente o que Jesus vem falando pra gente. E a gente entende tudo errado. Ouviste o que foi dito, era a lei, mas o Senhor veio e anulou aquela lei. O Senhor veio para trazer o tempo da graça, o tempo da misericórdia. A gente está vivendo hoje pela graça. É como Paulo fala, mas por que está vivendo no tempo da graça e vai viver pecando? A Bíblia fala o quê? Que o povo de Israel pecou e foram 20 anos severamente atribulados por Jabim. Mataram mulher, mataram criança, se perdia muito, igreja. Chega da gente perder para o inferno. Eu não quero, não aceito. Quando eu me converti, eu falei assim, eu não aceito mais perder ninguém da minha família para o inferno. E graças a Deus eu tinha uma irmã que ficou ali firme, orando, jejuando, pagando preço. Falam muito mal da igreja dela, mas é uma igreja que paga preço. E graças a Deus eu já cheguei aqui. Graças a Deus pela misericórdia eu ainda estou de pé. É como a palmeira, o vento vem, balança ela, arranca a folha, machuca ela, mas ela não cai. Pela misericórdia a gente ainda está de pé, igreja. Firma bem as tuas estacas. Faça como Jael. Firma os seus passos, firma a tua caminhada, leia a palavra, busca nessa palavra, como o Senhor já me exortou na Bíblia. Na palavra, às vezes eu chegava a tomar um choque, falava, não é possível, Senhor, e às vezes eu procuro, não acho mais aquilo que o Senhor me falou, parece que o Senhor mudou só para me alertar. Lê aqui, igreja, tá com dificuldade, eu vou ler, fala assim, eu não estou entendendo o que o Senhor está falando, meu Deus, não estou entendendo nada, Espírito Santo, aí é a hora de você buscar o Espírito Santo. Espírito Santo me ajuda porque eu preciso entender o que o Senhor quer falar comigo. Uma vez eu abri em Deuteronômio 9 e de cara ela estava lá, você é teimosa, meu Deus. Deus fala, igreja, Deus nos exorta. Deus nos exorta. E é na palavra, busca na palavra. Lê um salmo, entende salmo? Então lê um salmo, lê provérbios. Deus ensina tanto em provérbios, vai lá para a mulher de provérbios, fala, Jesus, essa mulher é muito sábia. Às vezes eu lembro da pastora. Aí eu falo, dá um som da pastora. Esse dia eu até lembrei, eu estava vendo uma ministração do Luciano Subirá, e aí ele falou que uma moça chegou, pastor, eu vim aqui para o senhor transpassar para mim. Ele, transpassar o quê, meu filho? Ela é Assunção. Ele falou, o quê? Tá bom. Ele falou, paguei muito preço, estudei muito, doeu muito para agora eu transpassar para você. Vai aprender, vai buscar, vai investir. E às vezes a gente não quer isso. Dia das Mães, o Ala ficou, mãe, escolhe o vestido. Mandou várias fotos. Eu falei, não é isso que eu preciso. Aleluia. Não é isso que eu preciso agora. Aí eu falei, filho, paga esse curso aqui pra mim, um curso de intercessão. E como o Senhor me renovou a igreja, investe nas coisas que são do alto. A gente precisa alimentar a nossa alma com o que vem do alto. Sabe, aquela mulher, quando vai a Jesus, a minha filha está miseravelmente endemoniada. E aí Jesus fala para ela, eu não tenho compromisso. Quando as migalhas caem, não, eu não tenho compromisso com uma coisa assim, me perdoa. Alguém lembra onde está essa passagem para não falar besteira aqui? Dá de comer, história assim, mas... Gente, eu amo essa passagem. E ela fala... Mas os cães podem se alimentar da migalha que da migalha que ela fala assim, ó, até os cães comem da migalha. A migalha que ela falava era a migalha que vinha do alto. Eu orando aqui, eu falei, Senhor, será que eu falei alguma besteira? E no estudo a pastora falava, essa migalha era que vinha do alto, porque a mesa de Israel ela não tem pé, é no chão. Então ela falava da migalha que vinha do alto. O Espírito Santo nos revela, igreja. Fica com Deus, busca, anda com Ele.
faz como Enoque, faz como Noé, se achega para esse Deus, ele se revela. E tantas coisas maravilhosas o Senhor falou para mim. Eu falei, Senhor, muito obrigado, porque eu pensava, a gente pensa, né, que é de nós mesmos, e não. Deus nos revela, Deus nos capacita, Deus nos orienta. Verdadeiramente essa palavra é a bússola que você precisa para a sua enfermidade, para a doença da tua alma, para a doença da tua casa, do teu trabalho. É essa palavra. Eu tenho falado, Senhor, não deixa que essas coisas venham contaminar o meu coração. Eu estava falando com a Sara hoje, falei, Sara, verdadeiramente, se a gente não crê que nós somos peregrinos nessa terra, misericórdia, a gente só está aqui de passagem mesmo, igreja. A nossa morada não é aqui. Não é aqui. Eu tenho convicção disso todos os dias da minha vida. Busca as coisas que são do alto. Quando o Senhor fala com Débora, Débora, desperta, desperta. E aí ela entende, ela fala, eu vou, Baraque. Mas essa honra não vai ser sua. E Baraque não se preocupou com isso. Baraque não queria honra. Baraque só queria vencer aqueles inimigos. Era 20 anos de sofrimento. Até quando a gente vai permanecer desse jeito? Chega! Vamos despertar. Vamos entrar na presença dele e falar, Senhor, eu quero a salvação da minha família. Primeiro a minha. Primeiro o Senhor vai começar a obra na gente. Eu queria tantas coisas quando eu fui muito interesseira, igreja. Cheia de interesse, bobinha, não sabia eu. Eu falei, Senhor, meu Deus, até quando eu vou orar por isso? O Senhor falou, filho, eu quero me dar você. Foi você que eu chamei. E eu falei, meu Deus do céu. E vai continuar como está? Aí o Senhor falou, cuida das minhas coisas. Eu cuido das suas, o Senhor cuidou. Foi tantos livramentos. Eu vivo livramento até hoje, no final do ano que passou para cá, meu Deus. Falei, Senhor, o Senhor prometeu tantas coisas boas e parece que aí o diabo ouve. Aí ele vem com tudo, mas graças a Deus a gente está firmado. A gente tem um lar espiritual e as nossas raízes estão bem profundas. Profunde a sua raiz nesse lugar, igreja. Creia que o Senhor habita aqui. Creia que tem vidas aqui chorando. O pastor esse dia mandou um áudio pra gente no monte, orando pelas nossas vidas. Se tem irmão entristecido, Senhor, cura, vai de encontro. Sabe, tem gente aqui para te estender a mão. Não fica sozinho, não guerreia sozinho. Baraque não queria ir sozinho. Por mais que tivesse mais de 10 mil com ele, ele sabia que ele precisava de Débora. Débora era aquela que ia dar essa estabilidade para ele. Ele confiava em Débora. Em quem você tem confiado? Deus é contigo, mas tem pessoas para te estender a mão nesse lugar. Para de viver acuado sozinho, sofrendo sozinho, e o diabo te engolindo, porque você é orgulhoso. Quebra hoje esse orgulho. Entrega hoje para Deus esse orgulho. Fala assim, eu não quero mais viver sozinho. Eu preciso de alguém que me estenda a mão. E graças a Deus, todas as vezes que eu precisei nesse lugar, tinha alguém para me estender a mão. Às vezes eu estava mal, missionário, eu estou orando pela tua vida espiritual. Meu Deus, eu sou espiritual. Se eu estiver bem espiritualmente, não importa a luta. Que vai passar. Aleluia. Não importa. Mateus 15, a mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. E ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançar aos cachorrinhos. E aí ela responde, disse ela, porém sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. E quando a pastora Helena falou sobre essa mesa lá em Israel, falei, Senhor, isso é lindo. Ela falou, não tinha como, porque a mesa é no chão, eles não têm mesa de pé. Então a migalha que ela falava era do alto, sabe? Essas migalhas sim que a gente precisa. É desses milagres que vêm do céu, que vai nos abastecer, que vai nos encorajar, que vai nos dar ânimo. Eu estava pensando, meu Deus, eu vou fazer 1 ano de Covid, eu tenho sequelas ainda, eu sinto dores. Mas o Senhor me guardou, a igreja, quantas vidas não foram para a sepultura, sabe? Sem um fúnebre, né, que a gente costuma fazer, as pessoas não podiam ir no enterro, sabe? Essa Covid veio, parece que para sacudir mesmo a terra e nada mudou. Parece que o povo não despertou, tá pior agora mesmo que eles estão
se manifestando, feiticeiro, macumbeiro, o erro todo. Mas ninguém quer saber de Jesus, mas tinha um povo. Foi como o Senhor falou para Elias: Elias, ainda tem 7.000, Elias, que não se curvaram. A gente não está sozinho, igreja. Tem uma multidão que ainda adora esse Deus, que depende dele, que corre para ele, que clama por ele. É muito lindo quando a Débora vem adorando com o cântico da vitória. Esse cântico é lindo. Depois vocês leem Juízes 4, vai até o 5. E ali eles pouparam Jael. Pouparam não, né? A bênção veio através de Jael, ela mata Cícera. Jael, estranho, né? Jael, mulher, e Cícera, homem. Ela mata Cícera e o povo volta transbordante. E aqueles que não quiseram tiveram que celebrar, porque eles faziam parte. E às vezes a gente vai encontrar essa resistência, às vezes a gente não vai encontrar pessoas que queiram ir conosco, mas vai ter alguém. O Senhor vai trazer a tua memória. Fala, Senhor, traz a minha memória aquela pessoa que pode ir comigo ao monte, aquela pessoa que pode orar comigo de madrugada, aquela pessoa que pode jejuar comigo. Senhor, traz a minha memória. Eu estava lembrando esses dias, Deus vai trazendo muitas coisas para a gente lembrar. Duda, não bate na porta que eu vou fazer um estudo aqui. Não é estudo, é... Qual o nome? Uma célula. Eu vou falar com a pastora, hein? Que célula é essa? Aí ela, mãe, fechou a porta. Aí eu falei, Senhor, muito obrigado. Porque eu orei e falei, Senhor, traz amizade para meus filhos que falam do teu amor, que falam do teu reino. Mas eu tô cobrando dela, porque a gente tem que ficar ligada. Mas graças a Deus, igreja, eles estavam ali reunidos falando de Deus. E eu falei, Duda, qual foi a palavra? Sobre fé. Olha, isso é muito lindo. Então, assim, entrega. Eu fico feliz com a Néia, né? Sempre incentiva a Dayara, né? Uma benção, igreja, mas a Néia fica ali firme no pé dela. Você vai para o estudo bíblico. E é assim, ela vem do jeitinho dela, meia... Mas, graças a Deus, está aqui. Não queria ler, agora já quer ler tudo. Aí fica pegando ela na Clara eu estou lendo errado, não vou ler. E glória a Deus por isso. É fácil? Não é fácil. Mas é prazeroso, sabe? Depois a gente olha tudo que passou, a gente fala assim, vale a pena pagar o preço. Não desiste não, igreja, está difícil. Continua, persevera, mas não desiste. Baraque teve medo, hein? Deus já tinha falado. Aí Débora teve que mandar chamar, chama Baraque. O que o Senhor te falou, Baraque? E aí ele vai e declara. Ali ele falou, Débora, eu tô com medo. Se você não for, eu não vou. Aí Débora, eu vou. Vamos lá. É importante, fala a verdade, fala, pastora, eu tô ouvindo, mas eu tô com medo aí. E aí a pastora vai ter orientação, a missionária tem orientação, o presbítero tem orientação. Se a gente não souber, a gente vai encaminhar para um dos três. Que a gente não tá aqui para tirar ninguém do processo, mas que você persevere nesse processo. Às vezes o início dói mesmo. Mas é necessário Deus tirar, como a Isa estava ministrando aqui, sabe, tudo aquilo que está sujando o seu interior, porque não tem como botar vinho novo em odre velho. Deus quer te fazer um odre novo, Deus quer derramar um vinho novo na sua vida. Essa semana eu ouvi um louvor que fala da alta madrugada, ouço Deus me chamando. E às vezes a gente está assim, Senhor, eu estou tão cansada, é tanto trabalho, porque é isso que o mundo tem feito com a gente. Tentado nos engolir, tentado nos sobrepor uma carga maior para a gente não suportar, mas a graça de Deus nos sustenta e a gente vence. Às vezes dormindo, cochilando, a gente levanta, a gente não sabe nem o que a gente está orando. Às vezes assim, abençoa Jesus, Jesus abençoa Deus, é verdade, porque a gente está cansado, mas sabe o que Deus vai ver? A sinceridade do seu coração. E aí Deus vai ver a tua necessidade, Ele vem e supre. Ele tem prazer em nos abençoar, mas para isso a gente precisa estar disponível para Ele. Fala, Senhor, eu quero estar disponível para receber dessa graça. Eu quero estar disponível para viver o novo de Deus. Deus tem novidade de vida. O Evangelho é transformação, é novidade de vida. E nós precisamos querer viver isso. Pedir a Deus toda a cauterização da minha mente de tá tudo bem, não tá tudo bem não, igreja. Não tá tudo bem, a gente precisa alcançar mais vidas. A gente precisa guardar
a nossa alma. A Renata ministrou aqui uma vez, vamos tentar arrancar a tua coroa. Eu já procurei essa palavra, não estou encontrando. Ela falou, vamos pelejar, mas você vai ter que lutar, você tem que lutar, luta para que ninguém roube a tua coroa. Sabe, tem uma coroa de glória te esperando, não é aqui não. Esse mundo vai passar, tudo isso vai ficar, mas tem uma promessa para as nossas vidas, e é por ela que a gente tem que lutar, é por ela que a gente tem que clamar pela nossa família, aqueles mais rebeldes, é por eles que a gente tem que clamar, interceder. Desperta, Débora. Eu falei, Senhor, me desperta, às vezes eu estou cansada, mas eu preciso ser despertada. Então clama ao Senhor nessa noite, para que você desperte e venha entender por que Ele te chamou, por que Ele te trouxe, por que você se alistou a esse exército. Quem é o nosso general? Está lá, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Ele é Deus da tua vida, Ele é o Deus que vai entrar nessa peleja, nessa guerra. Às vezes para os outros que estão de fora, mas é uma coisa tão banal, mas para você que está dentro, só você sabe a força desse vento. Só você sabe como isso tem te causado medo, pânico, dor. Mas tem um Deus que vai revogar essa causa. E Ele está te esperando de braços abertos. E Ele está te chamando, te fazendo um convite, não desista. Creia que no tempo determinado o Senhor vai te dar vitória. Ele tem vitória para entregar nas nossas mãos. Hoje eu espero a vitória do meu filho. Oro por ele todos os dias. Eu fico, Senhor, até quando? Às vezes eu me estremeço lá e eu falo, e o Senhor me faz lembrar, não é com força, não é com violência, não adianta bater pé, não adianta fazer beicinho. É no meu tempo. Eu falo, Senhor, então me dá graça. Me dá graça e que eu possa clamar mais e mais. A missionária sempre ora, a pastora sempre ora. Menino lindo, igreja. Mas fica em casa. Não me dá trabalho, mas não tem vida social. Isso não é normal. E eu falo com ele, Deus, você quer ajuda? Ele não aceita. Mas eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que por essa causa o meu Deus se levantará no tempo dele. Há um tempo, igreja, para nossa exaltação. E o diabo, sabendo, já mandou uns enviados. Mas eu estou como o Alan essa semana, ele e o Lucas disse, Jobson, só Jesus. Aí ele falou que eles foram para o culto de ação de graça e depois ficaram conversando. E eles, graças a Deus, igreja, eles estavam com os olhos espirituais abertos, porque tudo que eles viram, eles falavam, já te vi aí. Já te vi aí, diabo. Então, quando a situação veio, eu falei, já te vi aí, capeta. Você não vai sujar meu coração, você não vai me botar medo, você não vai me botar dúvida. Qual o sugestionamento que tem chegado até você sobre essa situação? Fala pro diabo, eu já te vi aí. Você não vai me botar medo, você não vai me botar dúvida. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei diante de quem eu tenho levado essa causa. É o meu Deus, o Todo-Poderoso. Amém, igreja? Eu vou ficar até aqui, porque foi até aqui que o Senhor me deu. Que o Senhor possa nos encorajar nessa noite a sermos perseverantes, crer que tem um Deus disposto a nos garantir vitória mediante de qualquer situação. Hoje a gente veio por cura e por libertação, e que verdadeiramente o nosso interior venha a ser curado, que verdadeiramente a gente venha a ser liberto das amarras, como a missionária falou aqui.